Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento a gente vai ver aí qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de número 3. Na aula de número 3, nós temos como objeto de conhecimento sistema Sol, Terra e Lua e clima. E no detalhamento, hemisférios e as zonas climáticas do planeta, zonas climáticas da Terra, tipos de clima. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, para nós iniciarmos a nossa aula, vamos refletir um pouquinho sobre como o nosso planeta é tão grande, de dimensões tamanhas, que a gente nem consegue imaginar como é que pode, em algum lugar do mundo, em um determinado momento, ser dia, e no outro momento, em outro lugar, na verdade, ser noite, A gente também observa as diferenças de temperatura, de climas em determinadas regiões da Terra. Por exemplo, em um lugar pode estar um sol escaldante, pessoas ali na praia se banhando, enquanto em outro lugar pode estar nevando e as pessoas precisam usar casacos, para se aquecer ali durante esse frio. Então, a gente vai perceber, durante a aula, que tudo isso se deve à intensidade de luz do Sol que cada hemisfério terrestre recebe, E aí, gente, quando eu falo a palavra hemisfério, está relacionado aí com o nosso planeta, em como ele está dividido, Então, a gente vai entender que o nosso planeta ele está dividido didaticamente em 2 hemisférios, E aí, cada um desses hemisférios vai possuir características geográficas, climáticas, e até mesmo culturais que são diferentes em cada região. Então, a gente vai aprender bastante sobre esse assunto, ao longo dessa nossa aula. E para a gente continuar, a gente vai entender que esses conhecimentos, eles são bem importantes para o nosso dia a dia. E embora a gente pense assim que não dá, para colocar, encaixar ele ali no nosso dia a dia, a gente vai perceber que em alguns momentos do nosso cotidiano, esse conhecimento vai estar presente. Então, vamos observar. Siga para o noroeste. Noroeste? Para onde fica isso? Não poderia ser só vire à direita ou à esquerda? Eu só quero chegar na UFAM. Ô Andressa, não saber a direção noroeste não era para acontecer, mas acontece, a gente sempre se confunde, Essa divisão, essas direções de orientação que nós temos que saber hoje em dia, elas têm referência, pessoal, na própria localização das coisas, na forma de localizar as coisas, a partir dos chamados pontos cardeais. Primeiro é bom a gente lembrar que o nosso planeta Terra é dividido em 2 hemisférios, viu? Divididos a partir da linha do Equador. Nós temos o hemisfério norte, nesse sentido aqui mais acima, e o hemisfério sul, nesse sentido mais abaixo. Só aí a gente já tem a primeira divisão, norte e sul, A partir dela também existem outros 2 pontos cardeais muito importantes, Que é o sentido oeste, desse lado aqui, e o sentido leste, nesse outro sentido. Então essas 4 direções, o norte, o sul, o leste e o oeste, são o principal para aí sim conhecermos as outras direções, O noroeste, especificamente, ele fica entre o norte e o oeste. Então é uma direção que fica ali, E é todos eles, o noroeste, o nordeste, o sudoeste e o sudeste, todas elas também são muito importantes, Tanto os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, quanto os pontos colaterais, Esses outros aí, essas outras direções que ajudam trabalhadores, por exemplo, da navegação marítima, que ajudam motoristas também, militares também precisam saber muito sobre essas direções para poder se orientar e ir na direção exata do lugar
para onde elas estão indo. A partir dos pontos cardeais, pessoal, também existem, né, a questão das próprias linhas verticais, horizontais, para todo o sistema de coordenadas geográficas. São os paralelos, né, que são as linhas horizontais, que circundam a Terra, né, vão ali, tem várias linhas horizontais ali, na parte do hemisfério norte, no sul também, e as linhas verticais, que são os meridianos, que são as linhas, né, que cruzam ali, vão desde o Polo Norte até o Polo Sul, e existem várias. Todas elas ajudam a gente a se localizar no espaço, mas com relação às direções de orientação, as principais são os pontos cardeais. O noroeste é um dos pontos colaterais. Espero que agora você consiga, hein, Andressa? Ah, agora eu entendi. Noroeste é para lá. Muito bem, né, pessoal? Apesar aí, né, do nosso vídeo, a pessoa ali perdida, né, com o GPS, às vezes acontece, né, quando a gente liga ali o GPS no nosso celular para querer chegar em algum destino, né, o que pode acontecer? A indicação, a orientação ali que o GPS dá para a gente, muitas vezes pode nos confundir, né? Por isso que é tão importante a gente aprender, a gente se atentar para esses detalhes, né, para saber um pouco mais sobre essas orientações, porque elas estão presentes no nosso dia a dia. E como o professor Jefferson, né, deu aí a sua contribuição, ele falou sobre os hemisférios terrestres, ou seja, aquelas linhas imaginárias que vão dividir o nosso planeta em dois hemisférios. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso agora. Então, observe aí que os hemisférios da Terra são as metades do nosso planeta, divididas por meio de linhas imaginárias. São aquelas linhas que a gente observou aí no nosso vídeo. Então, primeiro a gente vai ver qual é a primeira linha que nós vamos aprender. Observe aí que a primeira linha, ela vai dividir o nosso planeta em dois hemisférios. O hemisfério norte e o hemisfério sul, tá? E qual é essa linha que divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul? É a linha do Equador. Com certeza você já ouviu falar sobre ela, né? Então ela divide, ela é um paralelo, tá? Essas linhas aí que estão na horizontais são chamadas de paralelo. E esse paralelo da linha do Equador, ele está localizado aí no grau zero. Vai separar a Terra horizontalmente em duas partes. Então a gente vai ter aí o hemisfério norte e o hemisfério sul, né? No caso aí, olha, do nosso hemisfério norte, nós vamos ver que ele está localizado aí acima dessa linha, tá? Então, a linha do Equador aqui e o hemisfério norte aqui nessa região, na primeira metade. Quando a gente fala do hemisfério sul, a gente vai observar que ele está localizado abaixo da linha do Equador. Então, observe que é essa segunda metade aqui. Prestem atenção que o nosso país, por exemplo, ele está localizado na porção aí do hemisfério sul, né? Por isso nós somos chamados de sul-africanos, ou sul-africanos não, né, professora? Nós somos chamados de sul-americanos, tá? E nós vemos aí que essa linha vai fazer essa divisão, mas não é só ela, tá? A gente tem aí uma segunda linha, que vai dividir aí o nosso planeta em hemisfério ocidental, também chamado de oeste, e hemisfério oriental, também chamado de leste, tá? E aí, qual vai ser essa linha, então, no caso? Vai ser o meridiano de Greenwich, que vai estar dividindo aí o nosso planeta, né, de forma vertical, tá? E aí, no caso, ele também está localizado aí no grau zero. E como ele faz essa volta completa aí no nosso planeta, o seu oposto vai estar em 180 graus. Eles vão dividir a Terra verticalmente em hemisfério ocidental, à esquerda desse meridiano, né, que é o meridiano de Greenwich, e também o hemisfério oriental, que vai estar à direita do meridiano de Greenwich. Vamos só observar aí aonde essa linha está localizada, tá? Então, observe aí que essa linha vai dividir o planeta em duas metades, né? Você está observando como se ele estivesse um pouco mais lateral, tá? E aí nós vamos ter à esquerda desse meridiano o hemisfério ocidental. E à direita nós vamos ter o hemisfério oriental, tá certo? Então, essas são as linhas aí que dividem o nosso planeta em hemisférios. E por que isso é importante, né? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia?
Saber sobre os hemisférios e essas linhas, gente, tá, que dividem a Terra, elas vão nos ajudar a, por exemplo, localizar-nos aí, né, nos lugares, a gente já vai ver, né, a gente vai ver aí por que isso é importante, localização nos lugares, se sabemos onde fica o Equador e os meridianos, podemos encontrar qualquer lugar no mapa, tá? Entender sobre o clima também vai nos ajudar aí quando a gente sabe um pouco mais sobre esses hemisférios, porque diferentes hemisférios têm climas diferentes e isso afeta a vida das pessoas, das plantas e dos animais, né? Então, por isso que é importante a gente estar de olho nessas informações, né? Os povos mais antigos, né, ou há muito tempo atrás, não tinham esses recursos tecnológicos que nós temos atualmente, né? Como, por exemplo, a internet, o GPS, que nos ajuda nessa geolocalização. Então, eles trabalhavam de verdade com essas informações, né, em mapas mesmo, onde eles iam identificar ali esses meridianos e paralelos para poder se orientarem no espaço, tá bom? Então, a gente viu o quanto isso é importante. E como nós vimos também, isso vai afetar nas diferentes regiões do nosso planeta, que vão ter diferentes climas. E essas diferenças a gente chama de zonas climáticas da Terra. Então, vamos observar aí sobre elas. São áreas do nosso planeta divididas conforme a incidência dos raios solares e a distribuição de calor sobre a superfície terrestre. Então, a delimitação se dá por meio dos principais paralelos em que o planeta se divide e ocorre de forma semelhante no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, a gente vai observar que conforme a incidência dos raios solares, a gente vai ter uma distribuição de calor sobre a superfície terrestre. Isso vai acabar, né, determinando o clima em determinadas regiões, tá? E aí a gente vai ver que elas vão se repetir ali, dependendo do hemisfério, né? Podem ser iguais no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Então, para a gente entender melhor, vamos observar aí. Essas zonas climáticas, né, elas podem aí ser divididas, tá? Em zona tropical ou intertropical, zona temperada e zona polar. Então, observe aí na nossa imagem que nós temos uma faixa, né, que está mostrando aí para a gente justamente onde ficam essas zonas, ok? Então, nós temos primeiramente aí a zona tropical ou intertropical, porque ela está localizada entre os trópicos. Então, a gente tem aqui o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E entre esses trópicos, a gente observa aí a zona tropical. Nós temos ainda a zona temperada, que fica entre os trópicos e os círculos polares. Então, a gente vai ter a zona temperada norte, tá? Que fica aqui entre o trópico de Câncer e a zona polar, no caso aí a glacial ártica, e nós temos a zona temperada sul, que vai ficar entre o trópico de Capricórnio e a zona polar ou glacial antártica, tá? A gente vai ver aí as características de cada uma dessas zonas, né? Por que elas são chamadas assim? Quais são as características delas, né? A gente já viu a localização delas no nosso planeta. Então, a gente vai aprender o melhor aí sobre cada uma delas. Por que essas zonas existem, né? A gente vai entender o porquê que elas existem. Bom, primeiro tem a ver com a forma do nosso planeta. Você sabe que o nosso planeta ele é esférico, né? E aí ele vai receber uma intensidade de luz diferente em cada região, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor disso já já. A gente vai ver também que a inclinação do eixo da Terra contribui para essa diferença aí, né, de calor que vai ser distribuído ao longo da Terra. E também o movimento de translação ao redor do Sol. Em alguns momentos, o nosso planeta ele vai estar mais pertinho do Sol, em outros momentos ele vai estar um pouco mais distante, né? E determinadas áreas vão estar mais iluminadas do que outras, consequentemente, a gente vai ter uma diferença de calor, tá? Só para você entender como é que esses raios solares, né, vão afetar aí o nosso clima, essas zonas climáticas do planeta, a gente vai observar uma imagem. Então, olha só essas setinhas aí que estão, né, indicando para a gente como os raios solares chegam em cada região.
Então, na zona equatorial, a gente vê aí que os raios solares, eles incidem diretamente, né? Então, nessas regiões, é claro que a gente vai ter uma temperatura maior, porque está recebendo mais luz solar mais intensamente. Já nas zonas temperadas, a gente já vê uma inclinação desse recebimento de raios solares. Isso vai afetar também o clima, né? Porque já não vai ser tão quente e aí a característica, até mesmo da vegetação, vai ser diferente de outra que está localizada na zona equatorial, por exemplo, tá? Então, zona temperada. E no caso aí da zona polar, a gente já observa que esses raios estão ainda mais inclinados, porque esses raios aí chegam, né, quase que raspando essa área, então eles não conseguem aquecer efetivamente essas regiões, e aí elas são mais geladas, né, são mais frias, por isso são chamadas de regiões polares, né? Então, tudo isso a gente percebe, né, que com isso vai afetar, né, vai influenciar nos climas do nosso planeta. E só para você entender melhor, né, a gente vê aí um esquema, tá? Então, no caso aí, o nosso esquema, olha, mostra pra gente como o Sol, né, os raios solares vão emitir ou vão ser emitidos no nosso planeta. Observe aí, né, que a inclinação do nosso planeta, né, influencia nisso. Você observa aí, por exemplo, né, que nessas regiões aqui, olha, que estão diretamente voltadas para o Sol, vão estar mais aquecidas, né? Enquanto que as outras zonas que não estão tão voltadas assim para o Sol, né? A gente observa, então, que vai ter temperaturas mais frias, tá? Então, você observa aí, por exemplo, olha, que por volta do dia 22 de dezembro, acontece aí o solstício de inverno, enquanto o solstício de verão vai ocorrer aí por volta do dia 22 de junho, né? Então, você consegue observar, olha só, a inclinação, né, dessa intensidade de luz que chega a cada região do nosso globo. E isso aí vai ter, então, a sua influência, tá? Então, vamos observar aí mais detalhadamente quais são as características de cada uma dessas zonas climáticas, né? Então, observe aí que nós temos a zona tropical ou intertropical, que ela vai estar localizada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e são as regiões aí com as maiores temperaturas do planeta, aonde os raios solares atingem a superfície perpendicularmente, quer dizer, aqueles raios que chegam diretamente nessa área, tá? Então, a gente vai ter um calor maior, um aquecimento maior, uma iluminação maior. E o clima nessa região, gente, ele também vai ser típico, né? Então, observe aí, olha, que os climas típicos dessa faixa são o equatorial, o tropical, tá? O monsônico, o semiárido e o desértico, né? Então, observe aí, olha, que a gente está falando da zona tropical. São os climas dessa região. Clima equatorial, tropical, monsônico, semiárido e desértico, né? Essa imagem mostra pra gente algo que é bem comum na nossa região, né? Parece aí uma floresta amazônica, poderia, né, representar aí a nossa floresta, que tem densas, né, árvores que vão ser muito características da zona tropical, tá certo? A gente tem ainda a zona temperada. Então, o planeta ele vai se dividir em duas zonas temperadas, que são a temperada norte, que fica entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, e a gente tem a zona temperada sul, que está entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Então, uma está localizada ao norte e outra está localizada ao sul. E quais são as características dessa zona temperada? Observe aí que os raios solares atingem a região de forma inclinada, né, fazendo com que apresentem temperaturas amenas. E é possível perceber as estações do ano bem definidas. Observe aí que nós temos a zona temperada do norte, tá, que é essa localizada mais acima, e nós temos a zona temperada do sul, ok? Então, observe aqui que nessa área, olha, é uma zona temperada, e outra zona temperada aqui mais ao sul.
Qual é a característica dessas regiões, gente? Vai apresentar temperaturas mais amenas, tá? Então são temperaturas aí mais agradáveis, geralmente não são tão quentes, né? E a gente vai conseguir perceber as estações do ano de forma bem definida. Então quem vive nessas áreas consegue observar a transição do verão para o inverno, da primavera para o outono, e aí eles conseguem perceber bem nessas estações do ano, tá? A gente tem ainda mais uma zona polar, mais uma zona, né, ali climática, que é a zona polar, e ela vai estar dividida em zona polar ártica e zona polar antártica. Também é chamada de zona glacial, apresenta menores temperaturas e menor incidência de raios solares. Observe aí, olha que está destacado, tá? Quais são essas zonas? Então nós temos aí a zona glacial ártica, que está localizada ao norte, e a zona polar ou glacial antártica, que está localizada aqui ao sul, certo? E elas têm aí temperaturas muito baixas, né? São regiões muito frias, porque a gente vai ter aí poucos raios solares incidindo e, consequentemente, a gente vai ter uma temperatura bem menor, né? Então, o inverno marca aí a estação em que algumas regiões ficam até mesmo meses sem receber a luz do sol, diferente do verão no polo oposto, quando os dias são prolongados, tá? Então a gente vai observar essa diferença, né? Tem regiões aí que vão ficar muitos dias sem receber a luz, vai ser noite durante muito tempo. E a gente consegue observar até mesmo a diferença, né, nos animais que vivem nessas áreas. Então a gente vê o urso polar, ele só vai estar localizado ali na zona glacial ártica, enquanto os pinguins a gente só vai encontrar na zona glacial antártica, tá? Então observe que existe até essa diferença na fauna dessas duas zonas polares, né? E como é que fica o clima aí do nosso país, né? O nosso país também vai ter uma característica que está dentro dessas zonas climáticas. A maior parte do território brasileiro encontra-se na zona tropical, que se localiza entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, como a gente viu, né, no mapa. Uma parte do sul do país está situada na zona temperada sul, localizada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, né? Então, somente ali a região sul é que está nessa zona, né? E a gente vai perceber que existem tipos de climas relacionados a essa localização, né? Então, os tipos de clima do mundo estão relacionados aos diferentes aspectos geográficos do nosso planeta, né? Então, a gente já viu que tem zonas e essas zonas vão aí caracterizar os climas. Então, a divisão dos tipos climáticos ocorre em especial com base nas zonas climáticas globais, né, que possuem, na verdade, características distintas de temperatura e precipitação, né? Então, essa divisão climática aí vai ser possível de ser percebida, né, com base nessa divisão aí das zonas climáticas. E a gente vai ter diferentes tipos de climas, tá? Então, observe aí, olha, no nosso mapa, que nós temos aí na zona temperada do norte, por exemplo, nós temos aí continentes que vão ter características ou climas semelhantes, né? Então, observe aí no nosso mapa, que no caso aí a América do Norte, a Europa, a Ásia, né? Parte da Ásia vai ter um clima relacionado à zona temperada do norte. Aqui na faixa, né, tropical, a gente vai ter a América do Sul, tá? A África, uma parte da Oceania localizada dentro dessa zona tropical, certo? Enquanto isso, a gente vai ter aí a Antártida, ou Antártica também, localizadas entre a zona temperada sul e a zona polar ou glacial antártica, tá? Então, a gente vai perceber a diferença desses climas. No caso do clima equatorial, ele vai ocorrer aí na faixa do globo, portanto, né, na faixa central do globo,
portanto, ao longo da linha do Equador. É caracterizado pelas elevadas temperaturas e pelas chuvas volumosas, registra elevada umidade do ar e baixa amplitude térmica. Isso aí tem muito a ver com o nosso clima, né, aqui da região norte do país, que está localizada justamente nessa faixa equatorial, tá, gente? Então, essa faixa central que recebe bastante luminosidade vai ter essa característica de clima ali com temperatura mais elevada, porém com bastante umidade, bastante chuva, certo? Então, vamos avançar aí para ver os demais climas. No caso aí, o clima tropical, ele ocorre na faixa intermediária do globo, ou seja, abaixo do Trópico de Câncer e acima do Trópico de Capricórnio. Possui tipicamente duas estações bem definidas, uma mais quente e úmida e outra mais amena e seca. Suas principais variações são tropical de altitude, tropical semiárido e subtropical, né? Então a gente percebe aí que existe esses climas também no nosso país, em outras regiões, né, que não são a região norte, mas a gente vai observar em outras regiões do país. A gente vê ainda o clima temperado, né? Como que é esse clima temperado? Ele vai ocorrer em médias latitudes, ou seja, acima do Trópico de Câncer e abaixo do Trópico de Capricórnio. Em relação à presença de umidade, esse tipo climático é classificado em continental e oceânico. Vai registrar aí temperaturas amenas, chuvas recorrentes e uma clara divisão entre as estações do ano. Então, vai ocorrer aí em locais específicos que a gente consegue observar essas estações do ano. E a gente possui ainda o clima subtropical. Ele está localizado aí na transição entre as faixas tropicais e temperadas do planeta, ou seja, nas regiões próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio. Essas zonas são marcadas pela diminuta radiação solar. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. Observe aí na nossa imagem que nós temos, né, plantas, vegetações que são muito características da região sul do nosso país, tá? Então, na região sul do nosso país, nós vamos ter esse clima, o clima subtropical, que é um clima mais ameno, é um clima mais frio, tá? A gente vai ter chuvas distribuídas ao longo do tempo, né? Então, é um clima característico também de algumas áreas do nosso país. Clima mediterrâneo ocorre em áreas pontuais de média latitude, com destaque para a faixa banhada pelo mar Mediterrâneo, aí no caso, né? Entre os continentes europeu, asiático e africano. Registra verão quente e seco, bem como inverno mais ameno e úmido. Então, a gente observa essa imagem aí paradisíaca, né? Uma imagem bem comum aí relacionada a esse clima mediterrâneo, tá? E a gente tem aí o clima polar, né? Que é o clima que vai ter as menores temperaturas, né? Ocorre em áreas nas proximidades do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico. Em regiões de elevada altitude, ele é chamado de clima frio de montanha. Registra baixas temperaturas e recorrentes nevascas. Então, nessa área aí, as pessoas enfrentam bastante o frio, né? Existem momentos do ano que vai registrar essas baixas temperaturas, vai ter nevasca, né? Tempestades aí bem intensas de neve, e aí a gente vê que é bem característico do clima polar. E a gente tem mais um clima aí para nós vermos, que é o clima desértico. Ele vai ocorrer em áreas pontuais de média latitude, tanto na faixa temperada quanto na faixa tropical do globo, e essas zonas geográficas são marcadas pela baixa pluviosidade anual. Registra baixa umidade de ar e alta amplitude térmica. Quer dizer aí que nesses locais a gente observa, né, uma seca mesmo, né, um aspecto seco no solo, na vegetação, porque a gente vai ter aí pouca chuva, também pouca umidade, tá? Então, são climas realmente desérticos, né? E por fim, a gente tem o clima semiárido. Apresenta chuvas irregulares e escassas, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte, América do Sul, Austrália,
África e na região nordeste do Brasil. Então a gente observa aí, é bem característico, né, conforme a gente está vendo aí na nossa imagem, de regiões do nordeste do nosso país, que vai ter justamente esse clima semiárido, né? Não chega a ser um clima desértico, mas ele vai ser um clima bem seco, né? Porque a gente vai ter poucas chuvas, uma temperatura aí alta, né? E a umidade vai ser bem baixa quando a gente compara aí com a região norte, por exemplo, tá? Então a gente aprendeu um pouco mais, né, sobre as zonas climáticas da Terra. Vimos que essas zonas vão influenciar no clima, na temperatura aí de todas as regiões do planeta, inclusive aqui no nosso país. Eu espero que você tenha compreendido e até uma próxima.